Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Aqui é o professor Maicon Guedes, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Januária. Neste momento, eu estou regravando a aula referente ao módulo 7 do terceiro trimestre, né? A semana 1. Nós vamos falar sobre os conceitos de conservação de energia. Inicialmente, nós vamos falar sobre trabalho. O livro que eu estou utilizando, deixa eu ver se está sendo compartilhada a minha tela. Sim, está sendo compartilhada. O livro que a gente está utilizando é o livro do Alberto Gaspar, o volume 1, terceira edição, tá bom? Vamos estar baseando nosso estudo, né? Continuar baseando, mas utilizando mais o livro, tá bom? Então, nós vamos voltar aqui para a apresentação. Então, dentro da questão das leis de conservação, nós sabemos que na natureza 4 grandezas se conservam. A carga elétrica, a massa, a quantidade de movimento e a energia. Dentro da questão da conservação da energia, nós vamos estar tratando das leis de conservação. E hoje nós vamos falar sobre o conceito de trabalho. Então, a fotografia ao lado, essa é a primeira parte do livro, a primeira parte lá, o início, né? A fotografia ao lado mostra um pêndulo múltiplo, também chamado de pêndulo de Newton. Quando se levanta e solta uma esfera de uma das extremidades do pêndulo, ela se choca com as demais esferas e a última esfera do lado oposto é a única que sobe. Este fenômeno ilustra uma das leis de conservação da natureza, a quantidade de movimento da natureza, né? A quantidade de movimento dessas esferas não se altera, ou seja, se conserva, antes e depois do choque. Estudaremos nessa unidade grandezas para as quais são válidas as leis de conservação, uma das ferramentas mais importantes da física para a compreensão da natureza. Lembrando que uma das últimas semanas, né, o último conteúdo que a gente vai estar estudando é a quantidade de movimento e também a questão das colisões, tá? Então, só para que vocês tenham conhecimento, este é o pêndulo de Newton. Então, você pode observar que tanto a energia quanto a quantidade de movimento, né? A energia foi desprendida no começo, convertida em quantidade de movimento, e essa quantidade de movimento ela é traspassada, né? Ela é transmitida, a palavra correta é transmitida entre as esferas. É isso aí. Então, nós vamos inicialmente falar sobre o conceito de trabalho. Aqui nós temos Homer Simpson no seu ambiente de trabalho, isso é um conceito cotidiano de trabalho. Dentro da definição teórica, trabalho, né, do cotidiano é uma atividade propositiva, intencional, meio para obter um fim, aspecto intrínseco ao instrumental, atividade econômica e por aí vai. Então, não é esse tipo de trabalho que a gente está estudando nesse momento. Nós estamos estudando o conceito de trabalho relacionado ao termo, a grandeza física escalar energia. Portanto, o trabalho também é uma grandeza escalar. E lá de início no livro, ele mostra uma estrada que leva ao sítio arqueológico de Machu Picchu, no Peru. Se você observar, a estrada ela vai fazendo zigue-zagues. Se você traçar uma linha reta do pé ao topo da montanha, vai dar aproximadamente 600 metros. Mas a estrada dá 6 quilômetros, ou seja, 5 vezes mais. Por que isso ocorre? Porque o homem descobriu que aumentando a distância, ele diminuiria o trabalho, certo? Então, talvez, né, provavelmente, se você fizesse aqui uma linha reta, o motor do carro não conseguiria desprender um torque suficiente para poder subir. Então, a partir do momento que você quebra essa subida, quebra esses desníveis, o trabalho fornecido, o trabalho realizado, ele é bem menor, tá bom? Aqui tem outra imagem que eu capturei da internet para você ver a dificuldade que é para chegar lá. E aí lá diz o seguinte: a estrada em zigue-zague da fotografia acima tem cerca de 6.000 metros e vai de Águas Calientes a Machu Picchu, cidade pré-colombiana, redescoberta no Peru no início do século XX. Os veículos, a grande maioria ônibus de turismo, sobem os 500 metros de desnível entre essas duas localidades, uma altura 12 vezes menor do que o caminho percorrido. Mas o que essa estrada em zigue-zague tem a ver com o nosso estudo? Pois bem, o ser humano descobriu que na realização de um determinado trabalho, quanto maior a distância ou o deslocamento da força que o realiza, menor a intensidade dessa força. Por essa razão, em trecho de estrada com elevação íngreme, ou seja, inclinada, há sempre um traçado em zigue-zague ou em curvas. O objetivo é aumentar a distância percorrida pelos veículos ao subirem esses trechos, reduzindo assim a força que deve ser exercida pelos motores. Caso contrário, os veículos poderiam não ter a potência necessária para percorrê-los.
Neste capítulo serão estudados os conceitos de trabalho de potência e algumas de suas aplicações. Então, a física, ela é importante principalmente quando você consegue aplicar e principalmente também quando você consegue reconhecer os conceitos físicos no seu dia a dia. Então, aqui está uma aplicação do conceito de trabalho. Então, o conceito de trabalho em física é diferente do conceito de trabalho no cotidiano. No dia a dia, trabalho está associado ao desempenho de algum serviço ou tarefa, que pode ou não exigir força ou deslocamento. Em física, no entanto, se não houver força e deslocamento, não há trabalho. No cotidiano, sempre que você desprender uma força, independente de você mover algo, você está realizando o seu trabalho, não é? Muitas vezes quem trabalha com a mente não precisa estar pegando no pesado, né? Não precisa estar imprimindo força, mas isso é trabalho cotidiano. Aqui nós estamos falando de trabalho relacionado à energia. Perdão. O consumo de energia de uma pessoa para realizar trabalho intelectual não pode ser medido. Por isso, esse tipo de atividade, do ponto de vista da física, não pode ser considerado trabalho. Do mesmo modo, às vezes o trabalho é nulo, mas o consumo de energia existe e não é desprezível. Então, às vezes, a gente tem uma situação em que o trabalho é nulo, mas houve consumo de energia. Vamos supor, eu tenho uma imagem mais à frente de um halterofilista segurando o halter, né, lá no alto. Então, ali ele está gastando energia, mas não está realizando o trabalho. Então, nós vamos entender corretamente como é esse conceito. Então, diz o seguinte: é o caso de alguém segurando uma carga sem sair do lugar durante algum tempo. Mesmo nessa situação, é justo que o trabalho seja considerado nulo, pois trata-se de uma energia consumida desnecessariamente. A carga poderia ser colocada no chão ou sobre uma mesa, por exemplo. Na verdade, o consumo de energia, neste caso, não se deve diretamente ao fato de a pessoa segurar a carga. Deve-se à necessidade do organismo manter a rigidez da musculatura para sustentar. Segundo a física, trabalho é uma grandeza que nos permite medir a energia de um corpo, e um corpo tem energia quando é capaz de realizar trabalho. Como se vê, trata-se de um círculo vicioso tão óbvio quanto intrigante. Os físicos sabem muito de energia, conhecem inúmeras formas de energia e expressões matemáticas para calcular seu valor. Sabem que é algo indestrutível na natureza, cujo valor total num determinado fenômeno é sempre o mesmo, ou seja, a energia se conserva. Contudo, não sabem o que é energia. Por que não sabem o que é energia? Na realidade, o termo não é esse. O termo é que o homem não consegue definir energia de uma maneira propositiva, correta. Por quê? Existem várias formas de energia. Então, a energia eólica é diferente da energia elétrica, que é diferente da energia térmica. Então, se eu conceituo a energia elétrica como cargas e tal, eu não vou conseguir fazer a mesma coisa com a energia térmica, porque é diferente. Então, a conceituação de energia é difícil. Então, Feynman, ele diz o seguinte, um físico norte-americano diz o seguinte: a energia é a capacidade de realizar trabalho, tá bom? Então, o modo de evitar o círculo vicioso trabalho-energia na apresentação desses conceitos é justificar a definição que a física propõe para uma dessas duas grandezas e, a partir dela, obter a definição ou definições da outra, isto é, energia ou trabalho. Assim, optamos por adotar do ponto de partida a definição de trabalho. Então, a ideia básica que dá origem a essa definição em física é a relação sempre presente na natureza entre as duas grandezas. Ou seja, qual é a relação que define o trabalho? É a grandeza força vezes deslocamento. Se eu aplico uma força e causo um deslocamento, eu obrigatoriamente estou utilizando energia e estou realizando trabalho. Lembrando que nem sempre que a gente gasta energia, a gente realiza trabalho, tá bom? Mas sempre que você realiza trabalho, você gasta energia. A compreensão de conceitos de física que se definem por palavras muito usadas no dia a dia pode ser influenciada e às vezes prejudicada por estes significados cotidianos, e trabalho é uma delas. Verificando em dicionários, encontraremos muitos significados para a palavra trabalho, como foi visto anteriormente, né? E entre todos, poucos corresponderão à definição física. Tal pluralidade de significados pode causar dificuldades à compreensão do que é trabalho, do ponto de vista da física. Como comentaremos no próximo capítulo, que vai falar sobre potência e rendimento, essa situação é ainda mais grave com a palavra energia. Entretanto, quando ambas
trabalho e energia são relacionadas, o sentido dessa relação na linguagem cotidiana é bastante semelhante ao da linguagem física. Pessoas que trabalham muito têm muita energia. Assim, pode-se dizer que a linguagem cotidiana favorece a compreensão desses conceitos. Aqui nós temos algumas situações, gente. Eu vou ler aqui rapidinho o que ocorre. Aqui ele está dando algumas situações da questão do trabalho. E ele diz o seguinte: suponha que alguém levante um bloco de peso P, exercendo uma força constante de módulo F, utilizando uma alavanca, como mostrado na figura 11.1. Aqui está a figura 11.1. Para simplificar o raciocínio, vamos supor que as forças são exercidas praticamente na mesma direção. Quais são a mesma direção? Aqui, ó, direção vertical. Obviamente, olha aqui a angulação que ela faz. Olha aqui a angulação que ela faz. Mas a gente vai tomar como que o sentido do deslocamento é praticamente constante, tá bom? Sabe-se que a força F, por meio da qual se pode equilibrar o bloco de peso P, será tanto menor quanto maior for o deslocamento. Tá aqui o conceito que a gente falou lá com relação à estrada de Machu Picchu, né? Embora, cadê? Em relação ao deslocamento dp. Se o módulo do deslocamento da força for 10 vezes maior do que o módulo do deslocamento do peso, o módulo da força será 10 vezes menor. Então, quando você tem uma alavanca, conforme você aumenta a distância, né, o comprimento da alavanca, você diminui a força aplicada. Isso foi visto no semestre passado, não é verdade? Então, se você tem uma chave pequena e aí você tem que fazer uma força muito grande, você vem e acopla uma outra parte dessa chave, aumenta a distância, você vai estar fazendo o quê? Diminuindo a força que você tem que aplicar para a realização de um mesmo trabalho, tá bom? O trabalho realizado é o mesmo, mas a força que você teve que desprender, ela é muito menor, tá? Então, basicamente, é isso aqui o sentido da alavanca. O segundo conceito, um mesmo automóvel consumindo a mesma massa de combustível, percorre uma pista horizontal e uma pista inclinada. Então, ele vai fazer o mesmo percurso de maneiras diferentes. Observe que na pista horizontal, a força exercida pelo motor por meio do atrito entre os pneus dianteiros e a pista é menor, enquanto o deslocamento é maior. Nas pistas inclinadas ocorre o inverso. A força exercida pelo motor é maior, enquanto o deslocamento é menor. Então, aqui está o mesmo conceito. Qual a diferença da pista horizontal para a pista inclinada? É justamente o fato, e nós vimos isso lá em decomposição de vetor, quando você tem uma pista inclinada, o cosseno do ângulo vai fazer com que o valor dessa força a ser desprendida seja maior. Então, por isso que tem aqueles zigue-zagues. Então, aqui, ó, no plano horizontal, independente que, vamos colocar entre aspas, do tamanho, quanto maior a distância a ser percorrida, nós vamos ter aqui um gasto maior de energia, óbvio, né? Mas a gente está falando mesmo de trabalho. Então, vamos lá. Além disso, se a massa de combustível consumida for maior, os deslocamentos serão maiores, isso é óbvio, embora a massa de combustível não altere o módulo da força exercida pelo motor. Logo, a constante, resultado do produto F vezes D, força vezes deslocamento, também será maior. Conclui-se, então, que essa constante está diretamente relacionada à massa de combustível, ou seja, o trabalho está relacionado à energia. Em resumo, nas duas situações aqui analisadas, podemos concluir provisoriamente que o produto da força vezes o deslocamento, ele é constante. Quando se avalia o combustível consumido na segunda situação, pode-se concluir que a constante força vezes deslocamento está diretamente relacionada à massa de combustível consumida. Gente, às vezes, lá no final vocês vão perceber que talvez fique um pouco cansativo esse módulo aqui, que antes eu estava fazendo os slides, né? Mas o que ocorre? Vocês vão ter uma base, uma referência de estudo. Hoje mesmo eu falei da atividade lá, um aluno perguntou qual seria a base para resolver. A base é a minha explicação e o livro, tá bom? Para não ficar algo solto. A situação descrita pelas figuras 11.2a e 11.2b, que foram vistas anteriormente, dá mais uma indicação valiosa. Se chamarmos de energia aquilo que o combustível fornece ao motor do automóvel,
podemos concluir que esta energia pode ser medida pelo produto força vezes deslocamento, que é o trabalho. Se o trabalho deve ser a medida da energia, então a definição de trabalho deve se basear neste produto. Este é, em síntese, um raciocínio que nos permite justificar a definição de trabalho. Ele não surgiu deste modo, mas foi evoluindo ao longo da história da física até chegar à sua forma atual mais elaborada, expressa com recursos matemáticos de nível superior. Por isso, vamos definir trabalho em uma situação mais simples. A forma do trabalho calculado no curso superior, nós vamos ver lá mais à frente, que nós temos o trabalho de uma força constante e o trabalho de uma força variável. Se o trabalho da força variável, para que a gente calcule ele por meio de um gráfico, for de uma curva, não temos ferramenta matemática no ensino médio para tal cálculo. Então, normalmente, são sempre retas, né? São triângulos, são trapézios. Então, a gente utiliza áreas para ser calculado diante do que vocês têm de conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Trabalho da força constante. Observe a figura 11.3, como a definição de trabalho se baseia no produto da força vezes deslocamento, e a componente Fx é a parcela da força F que influi, né, que influencia efetivamente no deslocamento D. O trabalho da força F simbolizado por tal F, tal é uma letra grega, né? Parece um T. Deixa eu só avisar o professor Rodrigo aqui que eu estou em aula. Rodrigo, estou gravando aula agora, depois te respondo. Então, o que que ocorre? Você vai encontrar tanto a letra T maiúscula do nosso alfabeto, como a letra tal grega, como o W maiúsculo, que em inglês significa work, trabalho, tá bom? E aí diz o seguinte, é definido pela expressão tal é igual F de x vezes D, sendo que F de x é F vezes o cosseno do ângulo. Rearranjando os termos, obtemos a definição de trabalho da força, denominado, aqui está a equação. Gente, vocês lembram quando nós fizemos lá a decomposição de vetores? Nós decompomos no eixo X, decompomos no eixo Y, só que agora nós estamos neste momento trabalhando com um deslocamento horizontal. Existe como calcular o trabalho na vertical? Óbvio. Só que não estamos trabalhando com isso. Exemplo disso, um elevador, né? Subindo e descendo. Nós temos como observar, nós vamos ter ali um trabalho positivo, um trabalho negativo. Tranquilo, mas não é isso que nós estamos trabalhando agora. Estamos trabalhando com forças agindo na horizontal. Diante deste exposto, na horizontal, nós vamos ter apenas cosseno. Qualquer força que haja na vertical, o trabalho é nulo. Ele não vai contribuir para o deslocamento na horizontal, tá bom? Então tá aqui, ó. Nós vamos ter então a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Lembrando que neste ponto aqui horizontal, nós podemos ter de 0 a 180. Então, cosseno de 0 é 1, cosseno de 180 é menos 1. Então, nós vamos ter trabalhos positivos, negativos, ou, se o ângulo for de 90 graus, trabalho nulo. A figura diz o seguinte, durante o deslocamento do bloco, é exercido sobre ele uma força F constante, que forma um ângulo alfa, com a direção e o sentido de deslocamento. Fx é a componente da força F na direção do deslocamento. Então, essa é a direção do deslocamento, e aqui está a força que está sendo aplicada. Se a força aplicada for paralelo ao sentido do deslocamento, ou seja, for paralela à horizontal, nós temos um trabalho máximo, uma força máxima, porque o cosseno aqui é máximo, é 1. A partir do momento que você vai de 0 até 89, a força, o valor da força, ele vai diminuindo, chegando a 0 quando nós temos um cosseno de 90 graus, porque cosseno de 90 é 0, tudo multiplicado por 0 vai dar 0 também, né? Então, basicamente, o início é isso aqui, a expressão matemática que define trabalho é força vezes deslocamento. Se tem uma angulação, vai ser o cosseno do ângulo, jamais o seno, porque neste caso aqui são deslocamentos horizontais. Então, vamos lá. Primeiro, trabalho positivo ou trabalho motor. Trabalho é dito motor
quando ele favorece o sentido do deslocamento, quando a força está no sentido do deslocamento. Lembrando que sentido é diferente de direção. A direção aqui é a mesma, horizontal, sentido direita e esquerda, tá bom? Então, quando que vai acontecer? Quando o ângulo formado for maior ou igual a zero e menor que 90, jamais igual a 90. Observe na figura 11.4. Neste caso, o componente Fx é exercido no mesmo sentido do deslocamento, ou seja, a força F favorece o deslocamento. No exemplo acima, a força F que o homem exerce na caixa por meio da corda realiza um trabalho motor, ou seja, um trabalho positivo. Isso ocorre pelo fato de F ser favorável ao deslocamento. Observe que, se esse homem aqui tivesse conceito, né, tivesse conhecimento físico, ele não puxaria essa corda formando este ângulo. Por quê? Quanto maior o ângulo aqui, maior vai ser o valor da força que ele vai ter que aplicar, maior o trabalho que ele vai ter que realizar. Então, qual é o correto? Puxar de forma que o ângulo seja igual a 0 graus. Isso é física, gente. Isso é você aplicar a física no seu dia a dia, tá bom? É saber utilizar as coisas. Olha aqui, ó, este outro aqui está fazendo da maneira correta. Ele está empurrando de uma forma que não haja ângulo algum, que a força que ele está aplicando está completamente na horizontal. Então, lembrando, se o ângulo formado for entre 0 e 89, você tem um trabalho motor, trabalho positivo. E se o ângulo for de 90 graus? Veja na figura aqui 11.5, que nós temos o deslocamento na horizontal e a força aplicada na vertical. Ou seja, qual o valor da componente em Fx? É zero, tá bom? Ou seja, não vai favorecer em nada o deslocamento. Então, vai haver o deslocamento? Sim, vai haver o deslocamento. Existe a aplicação de uma força? Existe, porque se ele se deslocou, teve alguma força para fazer isso, né? Está lá na dinâmica. Mas e o trabalho, professor? Houve realização do trabalho? O trabalho é nulo, tá? Por que o trabalho é nulo? O trabalho não é zero, é nulo. Já falei isso para vocês. O trabalho é nulo, que é diferente de zero. Nulo, ele não contribui com o movimento. E o trabalho negativo ou resistente? Como mostra a figura 11.6, quando o trabalho é negativo, a componente Fx é exercido no sentido oposto ao deslocamento. A força é exercida em oposição ao deslocamento. Aonde que a gente vê esse trabalho resistente? No nosso dia a dia. Se você observar aqui, ó, D é o deslocamento da pessoa, F é a força que nós vamos estar aplicando, né, para estar nos movendo. E quem é que vai fazer o trabalho de força resistente? É o atrito com o solo. Normalmente ele é contrário, né, ao nosso deslocamento. Por isso que aqui nós vamos ter, então, um trabalho negativo. Gente, qual é o trabalho líquido aqui? O trabalho líquido é positivo, porque a gente está se deslocando. Observe aqui o tamanho da seta, falando vetorialmente, né? O vetor força-deslocamento é maior do que o vetor força de atrito, senão a gente ficaria parado, tá bom? Mas esse trabalho da força de atrito é um trabalho negativo, ou seja, um trabalho resistente, tá bom? Então, são três formas de trabalho: trabalho motor, ou positivo, trabalho nulo, ou trabalho negativo, ou resistente. Neste caso aqui, nessas duas situações, em uma, ele vai estar realizando o trabalho, e em outra, ele só vai estar gastando energia. Quando ele estiver subindo o halter, ele vai estar consumindo energia e realizando o trabalho. Por quê? Vai haver deslocamento. E quando, no segundo caso, ele segura o halter lá no alto, ele tem consumo de energia, mas não tem realização de trabalho, ou seja, o trabalho é nulo. Ele está só gastando energia. Então, aqui está um bom exemplo do que é um trabalho positivo. Aqui está um trabalho positivo e aqui tem um trabalho nulo. Não trabalho nulo, tá? Basicamente é isso aqui. Então, no Sistema Internacional de Unidade, a unidade medida é o Joule, aportuguesando Joule, em homenagem ao físico inglês James Prescott Joule, porque o sobrenome James, o nome de James Prescott é um sobrenome inglês, mas Joule é um sobrenome francês, então não se pronuncia Joule, se pronuncia Joule. Porém, ninguém vai falar Joule, né? A gente fala Joule mesmo. Então, o que é um Joule? Joule é a medida de 1 newton, a aplicação da força de 1 newton por 1 metro de deslocamento. Isso significa 1 joule. Professor, mas é energia? Os pacotinhos de bolacha que eu compro aqui, tudo vem em calorias. Existem as unidades do Sistema Internacional, que são as unidades
base e existem as unidades, tanto derivadas quanto as outras unidades do nosso dia a dia. Caloria também é uma unidade de energia, é mais comum no nosso cotidiano, mas a correto mesmo é o joule, tá bom? Vamos lá, essa partezinha aqui, essa anterior, na hora da aula eu vi que ela não surtiu muito efeito, não. Então, vamos lá. Aqui tem um exemplo muito bacana. Eu vou pegar aqui alguns pontos, não vou fazer todos não, para a aula não ficar muito extensa, ficou da primeira vez. Então, nós temos aqui uma angulação F1, F2, F3, F4, F5 e F6. A figura abaixo mostra as forças exercidas no ponto material P. Olha aqui, gente, ponto material. Lembra? Nós já estudamos sobre isso. Não precisa de fazer a representação do corpo inteiro. Apenas represente ele com um ponto. Cujo deslocamento tem módulo D igual a 10 metros. Todas as forças têm o mesmo módulo, 50 newton. Os ângulos entre cada uma das forças, F2, F3, F... Professor, mas por que não tem F1? Porque F1 não tem ângulo, é zero. F5 e F6. E o deslocamento D são 37, 90, 120, 180 e 230. O que vocês vão perceber? Que conforme a angulação aumenta, o trabalho realizado, ele vai aumentar, ou vai diminuir, ou vai ser resistente, tá bom? Aqui em zero é o trabalho máximo, tá? E aqui nós vamos ter um aumento desse trabalho. Aí ele pergunta, qual é o trabalho que cada força realiza nesse deslocamento? Então, o primeiro caso, nós vamos fazer com um ângulo de 0 graus. Olha aqui, ó, ângulo de 0 graus. Basta aplicar a definição de trabalho, força vezes deslocamento. A força é 50, o deslocamento é 10, o cosseno de 0 é 1. 50 vezes 10, 500 vezes 1, 500 joule. Então, nós temos aqui, ó, um trabalho de 500 joules quando há 0 graus. Só fazendo a retificação, quando eu falei da questão do rapaz puxar a caixa, ou seja, está correto, melhor você fazer uma angulação, porque você vai diminuir o trabalho realizado, tá bom? Só fazendo essa retificação. Então, aqui, ó, para um cosseno de 37 graus, aonde que está o ângulo de 37 graus? Está aqui, ó, 37 graus em relação à horizontal. Multiplicando aqui, ó, 50 vezes 10 dá 500, vezes o cosseno de 37, que é 0,8, o trabalho diminui. Vai para quanto? Para 400 joules. Quando você tem, lembrando que esses dois ângulos aqui, ó, tanto a força F1 quanto a força F2, são trabalhos positivos, são trabalhos motores, ou seja, eles contribuem para o deslocamento, porque a força aplicada, ela está indo no mesmo sentido do movimento, tá bom? Agora nós vamos ter um trabalho nulo. Olha aqui o trabalho nulo, ó. Trabalho nulo formando um ângulo de 90 graus. Então, deu zero. Observe aqui, professor, mas aí que é o bom, porque se o trabalho é zero, eu não vou ter trabalho. Você não vai ter trabalho, mas também não vai ter deslocamento, não é verdade? Então, trabalho pressupõe gasto de energia, né? Então, se o trabalho é zero, a energia desprendida aí não contribuiu para o movimento, ou seja, não teve nem movimento na horizontal. Para um ângulo de 120 graus, cosseno de 120 é menos meio. Olha aqui o trabalho. Professor, então puxar para trás é melhor. Olha lá, diminuir o trabalho. Não, gente, isso aqui é o gasto. Aqui é gasto, tá bom? Sinal negativo significa que é um trabalho resistente. Toda a força que você está aplicando para realizar o deslocamento está tendo um decréscimo de energia, aqui um gasto de energia pela força atrito de menos 250 joules. Vamos supor que você tem um atrito lá que vai te dar esse gasto de 250. Lembra que quando você puxa na horizontal, o gasto de energia é de 500 joules, e aí você vai ter ainda menos 250, que vai estar sendo consumido pelo atrito, tá bom? Então, aí é dessa forma. Então, aqui já é um trabalho resistente, tá? Tudo que passou de 90 graus, entre 91 e 180, nós temos trabalho resistente. Na verdade, até mais de 180, né? Então, estamos lá. Agora, nós vamos fazer aqui com 180. Opa, travou? Vai lá. Pronto. Então, aqui é a força F5. Aqui não é 180, tá bom, gente? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só retificar isso aqui. Só um minuto. 180, ele vai estar aqui. Pronto. Ctrl B. E vamos voltar ao nosso slide. Para que eu dei Ctrl B? Você tem que dar um trabalho com Ctrl B. Olha aqui, ó. Então, vamos lá. Do slide atual.
Eita, 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 eita. Então, vamos lá. Beleza. Do slide atual, pronto. Então, vamos lá agora para um ângulo de 120. Esse é o ângulo de 120, menos 250 já foi falado. Agora, um ângulo de 180 graus. Para o ângulo de 180 graus, o cosseno é menos 1, tá? É a resistência máxima. Então, nós temos aqui uma oposição, um trabalho de menos 500 joules. E para 230 graus, nós vamos ter um trabalho de menos 320 joules. Eu gostei muito desse exercício que o livro utilizou, porque dá para você ver todas as situações, né? Trabalho motor, trabalho nulo e o trabalho resistente. Observações. Note que, com a indicação e a medidas corretas dos ângulos entre a força e o deslocamento, o sinal do trabalho aparece por meio do sinal do cosseno. Para um ângulo alfa 3, 90 graus, a força não interfere no deslocamento. Para alfa 4, 120, alfa 5, 180 e alfa 6, 230, a força é exercida em oposição ao deslocamento do ponto material. Essas situações mostram que, para realizar trabalho, a força não precisa ser causa do deslocamento ao longo da qual ela é exercida. Tá vendo? Então, a questão da realização do trabalho e a aplicação da força nem sempre estão relacionadas com o deslocamento. Pode haver o deslocamento mesmo sem essa realização desse trabalho, tá bom? Então, vamos para o exemplo 2. O caixote da figura abaixo de massa de 50 kg está sendo empurrado por um homem que exerce uma força F paralela ao plano horizontal, com velocidade constante num deslocamento de 2 metros. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético, lembra do módulo anterior? Atrito cinético e atrito estático. Atrito estático é aquele quando o corpo está parado. Atrito cinético é aquela força de oposição ao deslocamento e ocorre quando o corpo está em movimento. Aqui o coeficiente de atrito dado por μc é 0,20. Determine o trabalho realizado pelo homem, o trabalho da força de atrito e o trabalho do peso do caixote e da força normal exercida pelo piso. Então vamos lá. Primeiro, trabalho realizado pelo homem. Gente, no trimestre anterior, nós estudamos a questão do diagrama de corpo livre, e eu falei para vocês que sempre que você tiver várias forças atuando em um corpo, você faça a utilização do diagrama de corpo livre. O que é isso, professor? Me lembra? É você colocar todas as forças que agem no movimento, no corpo. Então, nós temos aqui, quais são as forças? Nós temos a força F, né, na horizontal para a direita, nós vamos ter a força normal e a força-peso que não vão contribuir para o movimento, ou seja, elas se anulam, elas não se cancelam. Cancelar é não existir, elas se anulam. E nós temos a força de atrito, tá bom? Resolução. O trabalho realizado pelo homem é o trabalho da força que ele exerce sobre o caixote. Por isso, devemos calcular inicialmente o módulo da força F. Como o peso e a normal se equilibram e a velocidade é constante, gente, se a velocidade é constante, a força é constante, o trabalho é constante. Se há uma aceleração, se a velocidade está aumentando, você também tem que aumentar a energia. Então, vamos lá. Então, da segunda lei de Newton, em módulo, temos que a força resultante é igual a zero. Por que a força resultante é igual a zero? Lembra lá da lei da inércia? Quando eu falei para vocês, gente, quando que você vai utilizar a lei da inércia e quando você vai utilizar a força resultante? Segunda lei. Quando a velocidade for constante, primeira lei de Newton. Quando não for constante, quando tiver aceleração, segunda lei de Newton, tá bom? Então, se a velocidade é constante, obviamente nós não temos força resultante. Ou o corpo está em repouso, ou ele está em MRU, movimento retilíneo uniforme. Neste caso aqui, nós temos uma força constante, tá? Por que eu sei disso? Porque a velocidade é constante. Então, se a velocidade é constante, a força resultante é igual a zero. Então, a força menos a força de atrito é igual a zero, ou seja, F é igual a FA. Como o plano é horizontal, em módulo temos que N é igual a P, ou seja, a normal e o peso se equilibram. Portanto, como que a gente calcula normal? Se normal e peso se equilibram, eu posso calcular o peso como massa vezes gravidade, e posso calcular também a normal como massa vezes gravidade. Então, a partir da expressão força de atrito é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal, nós temos que FA, força de atrito, é o coeficiente vezes a normal. Quem é a normal? Massa vezes gravidade. Fazendo a substituição aqui, ó.
O nosso coeficiente é 0,20, a massa é 50 e a gravidade é 10. A força de atrito, portanto, é igual a 100 newtons. Da equação 1 e 2, concluímos que a força exercida pelo homem tem módulo F igual a 100 newtons. Por quê? Se você observar, eu vou tirar aqui as... Observe o tamanho das forças. Eles são iguais, né? Então, vamos lá. Aí, continuando aqui, ó. Se F é igual a 100 newtons, sendo D o deslocamento de 2 metros e o ângulo igual a zero, a força exercida no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho realizado pelo homem é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Nós já descobrimos que a força é de 100 newtons, o deslocamento é de 2 metros e o cosseno do ângulo aqui é 1. Então, 200 vezes 1 vai dar 200 joules. Então, eu tenho uma força sendo aplicada aqui de 100 newtons, que vai gerar um trabalho de 200 joules, tá bom? Aqui, ó, o trabalho da força de atrito. Gente, se as forças aqui se a força é constante e o homem aplica uma força de 200 newtons para frente, obviamente eu vou ter uma força de menos 200 newtons para trás, gente. Olha aqui, ó, a força de atrito é 100 newtons, o deslocamento é 2 metros. Qual a diferença? Que o ângulo aqui não é mais 0 graus, é 180 graus. E o cosseno de 180 é menos 1. Portanto, 100... Arruma água aí para mim, por favor. 100 vezes 2 vai dar 200, vezes menos 1 dá menos 200. Então, o valor do trabalho realizado pelo homem, trabalho positivo, trabalho motor, igual a 200 newtons. O trabalho realizado pela força de atrito é um trabalho resistente, um trabalho negativo, igual a 200 newtons, tá? E aí ele pergunta, o trabalho da força peso do caixote e da força normal exercida pelo peso, qual é? Gente, se as forças se equilibram e elas não contribuem para o deslocamento na horizontal, obviamente o valor desse trabalho é zero, tá? Ou seja, o trabalho ele é nulo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, ó. Observação. Como trabalho é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza escalar, gente? Uma grandeza escalar é que fica bem definida com um módulo, ou seja, um número acompanhado de uma unidade de medida. A minha massa é a mesma eu estando em pé ou deitado, tá? É a mesma. Agora, uma grandeza vetorial, se eu falar vai para lá para onde? Para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo? Entendeu? Então, como trabalha uma grandeza escalar, podemos somar algebricamente os trabalhos de todas as forças exercidas sobre o bloco e obter o trabalho total por elas realizado. Então, se a força normal e peso se equilibram, se a força do homem, o trabalho do homem é zero, ou é 200 positivo, e o trabalho da força de atrito é menos 200, qual o trabalho líquido nessa situação? Zero, trabalho nulo. Como o peso e a força normal não realizam trabalho e o trabalho total é nulo, podemos concluir que o trabalho realizado pelo homem, que é o trabalho da força F, é dissipado pelo trabalho da força de atrito. Por isso, a velocidade do caixote é constante. Se o trabalho fosse positivo, a velocidade aumentaria. Se fosse negativo, a velocidade diminuiria. Basicamente é isso aí. Trabalho da força variável. Como eu disse para vocês, a força variável é o que mais vai cair. Não fica esperando molezinha de força constante, não. Vai vir força variável. Agora, sim, eu acho bem antididático o livro utilizar um exemplo de uma força variável com uma curva, sabendo a pessoa que criou o livro que é um livro para o ensino médio, o aluno não vai utilizar isso aqui, porque ele não tem ferramenta que a gente chama de cálculo, né, do curso superior para fazer essa interpretação, essa análise aqui, né, de maneira matemática. Então, a gente diz que o trabalho da força variável ele é numericamente igual à área. Como que eu posso exemplificar para vocês? Vamos supor, aqui eu tenho um fone de ouvido, e aqui eu tenho um celular. Numericamente, eles são iguais. 1 e 1. Mas são a mesma coisa? Não. O fone não é igual ao celular. A área não é igual ao trabalho, mas numericamente o valor da área vai ser igual ao trabalho. Por quê? Eu calculo a área e encontro o valor do trabalho. Observe que para um diagrama, né, nós temos a parte positiva, que está acima do eixo horizontal, e a parte negativa, que está abaixo do eixo horizontal. Todo o trabalho, toda a área que está acima do eixo X, vai nos dar um trabalho positivo, um trabalho motor. Toda a área que está abaixo
do eixo aqui das abscissas, nós vamos ter um trabalho negativo, um trabalho resistente. Então, observe a área 2. A área 2 é menor do que a área 1. Qual é o trabalho resultante líquido? Vai ser positivo. Por quê? A área 1 é maior do que a área 2. O trabalho da parte superior, positivo, é maior do que o trabalho negativo, tá? Exercícios em resolvido bem básico. Diz o seguinte: o gráfico abaixo representa o módulo da força F exercido na mesma direção do deslocamento D. Determine o trabalho dessa força no deslocamento de 0 a 20 metros. Vamos analisar primeiro. Nós temos aqui, ó, na vertical, a força e nós temos na horizontal o deslocamento. A força está em newtons, o deslocamento está em metro. A primeira coisa que você olha é isso, as unidades de medida, tá? Então, nós temos aqui, ó, de 0 até 10 metros, nós temos uma força constante, tá? 50 newtons. De 10 a 20, nós temos uma força variável, e essa força está diminuindo de valor, ou seja, se fosse um corpo em movimento, ele estaria desacelerando. Como que eu faço para calcular isso aqui? É um trapézio, ó, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Base maior é 20, base menor é 10, altura é 50, faz esse cálculo e divide por 2, você vai encontrar o trabalho. Então, tá aqui, ó. Resultado, o trabalho da força é 750 joules, tá bom? Gente, aprender física é igual andar de bicicleta. Teoria não faz ninguém andar de bicicleta. Teoria vai te dar uma base. Para andar, para aprender, tem que subir na bicicleta, pedalar, cair umas 2 vezes, ou seja, errar uns 2 exercícios, até que você consiga pegar bacana. Viu? Para a nossa próxima aula, que vai ser na quinta-feira à tarde, porque devido ao problema da gravação que eu tive mais cedo, que eu não consegui, eu esqueci de colocar para apresentar a tela, então nossa aula de amanhã vai ser remarcada para amanhã à tarde, eu vou colocar o horário correto, tá bom? Vocês vão fazer em casa a resolução desses exercícios, professor, mas tem algumas questões que já estão resolvidas, beleza. Procure resolver o que ainda não está e entender o que está resolvido. Não busque resolução de internet. Isso não vai te trazer conhecimento. Nota não traz conhecimento. Pode passar de ano, mas não dá acesso a vestibular, não dá acesso a concurso público, tá bom? Meus amigos, ó, estou aqui. Se precisar de mim, eu estou à disposição. No mais, este é o fim da nossa aula. Até a nossa próxima aula. Valeu!